Oi pessoal, Emily aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que foi o rendimento de R$ 5.000 aplicados no CDB do Banco Inter. Eu deixei esse valor por 30 dias e eu vou te mostrar qual que é a rentabilidade dos R$ 5.000 em 30 dias no CDB do Banco Inter. Então, talvez você esteja com dúvida se você deve ou não aplicar, se você deve ou não fazer essa aplicação, e eu vou te mostrar aqui qual foi o rendimento aplicando esse valor. E também eu vou aproveitar para poder explicar como que funciona esse CDB e qual que é a diferença, por exemplo, de uma aplicação pré-fixada e também de uma aplicação pós, porque nesse caso o CDB é pós-DI, e eu vou te explicar certinho o que significa isso. Antes de mostrar para você qual que foi o valor exato de rendimento, qual que foi a rentabilidade, inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser pular já diretamente para essa parte que eu falo, que eu mostro a rentabilidade, beleza, pode pular. Mas eu queria fazer algumas observações antes, que são algumas coisas importantes que você deve entender, que você deve saber antes de aplicar. E a primeira observação que eu tenho a fazer referente a isso é o seguinte: esse CDB, assim como a maioria das aplicações em renda fixa, vão te fornecer uma rentabilidade baixa. Por quê? A verdadeira função dessas aplicações em renda fixa, principalmente, é fazer com que você guarde o seu dinheiro e tenha um retorno sobre o tempo que você deixou aplicado. Se você tem interesse em ter rentabilidades maiores, então o meu conselho é você conhecer ou você entender e fazer investimentos da renda variável. A renda fixa, principalmente aqui nesse caso do CDB e algumas outras aplicações, elas vão servir para você guardar o seu dinheiro ali. Ok? Então, não espere grandes lucros, grandes rentabilidades quando se trata da renda fixa. Ah, Emily, mas tem algumas aplicações que estão pagando bem, tem algumas aplicações de renda fixa que vão render muito bem. Ok, mas via de regra, a maioria das aplicações de renda fixa tem apenas a função de você colocar ali, guardar o seu dinheiro e obter um pequeno retorno referente ao tempo que você deixou. Porque afinal de contas, você não vai deixar o seu dinheiro em casa sofrendo uma depreciação. A primeira observação era essa. E a segunda é que a rentabilidade atual não é uma garantia da rentabilidade futura. Isso quer dizer que a rentabilidade dessa aplicação, ela pode variar, né? No caso, se a Selic aumentar ou se a Selic diminuir, essa aplicação ela vai se alterar. Então, talvez você coloque o mesmo valor e deixe também pelo mesmo dia, pela mesma quantidade de dias, e você vai ter uma rentabilidade bem diferente dessa que eu vou te mostrar. E a terceira observação que eu gostaria de fazer, e aproveitando já também falar sobre a rentabilidade, é como que funciona o CDB do Banco Inter. Bom, esse CDB que eu fiz a aplicação, ele tem a rentabilidade de 100% do CDI. Isso quer dizer, a taxa DI, ela é uma taxa atrelada à Selic. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, se a Selic aumenta, o DI também vai aumentar, vai acompanhando essa taxa. Se a Selic cair, o DI também vai cair. E, consequentemente, esses investimentos que são atrelados ao DI, eles vão sofrer variação de acordo com a taxa Selic. Esse CDB, especificamente, ele tem liquidez diária. Isso quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento. E eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Eu tirei a foto aqui do meu celular, do aplicativo. Vou colocar para vocês verem qual foi a rentabilidade. Olha só, eu apliquei no dia 20/9. Hoje, a data da gravação é 20/10. E o valor aplicado, R$ 5.000, valor líquido, ou seja, já descontado o imposto de renda, R$ 5.018,88. Ou seja, de ganhos foi R$ 18,88. Eu fiz a aplicação, então, no dia 20/9 e hoje é 20/10. Se eu deixar essa aplicação por mais uma semana, o valor vai se alterar. Aproveitando para explicar que o seguinte, no dia 22/9, o Copom alterou a taxa Selic.
Então, do dia 20 ao dia 22, foi a rentabilidade referente quando a Selic ainda estava 5,25% ao ano. Então, do dia 23/9 ao dia 20/10, a data de hoje, a rentabilidade foi referente à Selic de 6,25% ao ano, que foi referente a alteração que o Copom fez bem no meio aí, não no meio, né? Mas logo que eu coloquei e fiz a aplicação, então eles alteraram a taxa e mudou também a forma, a rentabilidade. O DI, lembrando, é atrelado à taxa Selic, então se a Selic aumentou, o DI também vai aumentar. E o pós significa exatamente isso. Quando a Selic se altera ou a taxa externa se altera, você consegue incorporar essa taxa no seu rendimento. Ah, Emily, então quer dizer que, por exemplo, se a taxa Selic no mês que vem ela diminuir, a minha rentabilidade vai ser menor? Sim. Ah, e se a taxa Selic ela aumentar? A sua rentabilidade também passa a ser maior. Perceba que o pós significa exatamente isso. Significa que você consegue incorporar a taxa no seu rendimento. Agora, se fosse pré-fixado, que essa é a grande diferença, o pré-fixado ele tem um valor definido. Ah, você vai ter aí uma rentabilidade de 10% ao ano. Perceba que é pré-fixado, então é aquela taxa e é aquilo ali. Não consegue se incorporar a taxa ali nessa rentabilidade, no valor que você vai receber, entende? Então, foi essa a rentabilidade do CDB pós-DI, liquidez diária do Banco Inter. Deixei 5.000 durante 30 dias e o rendimento foi de 18,88. Resumindo tudo aí para você, simplificando. E também espero que você tenha entendido a diferença de pré-fixado e pós-fixado, né? Que você tenha entendido como que funciona essa questão da rentabilidade. Se você tem alguma dúvida referente aos investimentos ou até outros investimentos, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!